Olá a todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade dá sequência às conversas de estúdio e está inspirador. E mantendo, claro, todas as normas de segurança em saúde, mas para uma escuta mais agradável, vamos retirar as máscaras. E a gente está recebendo hoje aqui a Karina e o João Paulo. A Karina e o João Paulo, eles viajaram 421 dias de Sandero 1.0, fizeram 50 mil quilômetros e hoje eles estão aqui para contar essa aventura para nós. Olá, muito obrigada por terem estado aqui conosco hoje, por terem vindo de Bento Gonçalves, né, que eles são naturais e residentes quando não estão no Sandero em Bento Gonçalves. Muito obrigada, então, por estarem aqui. A gente que agradece. Então, Karina e João Paulo, como é que surgiu essa ideia? Que para muitos deve soar como uma loucura, né? Como é que foi que surgiu essa ideia? Estamos juntos há 10 anos, né? E em 2015 estávamos planejando uma viagem de férias para o Uruguai. Uma viagem de carro, uma semana, aquele tempinho, né, que a gente tinha. E começamos a pesquisar o que precisa de documentação, ideias de roteiros, e a gente começou a ter contato com blogs, com perfis de viajantes que ficavam um tempo mais longo assim na estrada. E aí a gente pensou, por que não fazer algo assim? E essa viagem para o Uruguai aconteceu? Aconteceu com esse mesmo carro. Com esse mesmo carro. Só que, enfim, a nossa ideia era compartilhar as nossas experiências, mas não num formato de blog com dicas do que fazer. Era mais em formato de crônicas, relatando as experiências, as vivências que a gente ia ter. Vocês são jornalistas, né? Isso. Os dois jornalistas. Isso, trabalhamos a maior parte do tempo em jornais impressos ali de Bento Gonçalves e também com inclusive nessa assessoria. época. Sim, nessa época, sim, nós trabalhávamos juntos. Foi uma viagem de férias, né? De 15 dias. A gente pensou no nome, né? Crônicas na Bagagem, pra isso. Mas acabou que a viagem saiu, mas a gente não compartilhou nada. Não ficou engavetada essa ideia de usar isso com uma viagem mais longa. E ficou engavetadinho ali o sonho, até que em 2018 a gente estava repensando um pouco a questão de trabalho, enfim, a gente já tinha feito 30 anos... E por que não fazer agora? Né? Então a gente não tem filhos. Como diz a célebre frase, né? Quem sabe faz a hora, né? A gente não tem filhos, então, bom, quem sabe o momento é agora. Como a gente já tinha feito essa viagem para o Uruguai com esse carro, a gente já tinha feito uma outra viagem também até Minas Gerais, também de férias com o mesmo carro. Bom, é o que a gente tem, né? Então vamos trabalhar com isso, né? A gente até pensou em trabalhar mais 2 ou 3 anos para comprar um veículo maior. Mas aí a gente pensou, daqui a pouco a gente espera esses 2 ou 3 anos e muita coisa pode acontecer. Talvez o nosso ímpeto de viajar já não vai ser mais o mesmo. Então vamos com o que aproveitar. Vamos com o que temos da forma que podemos. O que tínhamos era um Sandero, da forma que podíamos era com um orçamento muito baixo, não podíamos dormir em hotéis, pousadas. A gente usou para a viagem o valor que a gente tinha economizado nos últimos anos. Como não foi uma economia feita para essa viagem, era tava ali aquela poupancinha que se vai fazendo, né? Para um futuro. E aí vocês pediram... O futuro chegou. E o futuro chegou. E aí vocês pediram desligamento do trabalho de vocês? Isso. Como é que foi essa... A ideia, o valor que a gente tinha, a gente considerou que dava para viajar por 2 anos. Então a ideia era sair para fazer essa viagem por 2 anos, voltava e seguir a vida normal, né? Como se fosse um período sabático, né? Não foi uma decisão fácil, mas ao mesmo tempo a gente achou que era o momento de fazer. A gente estava com aquele ímpeto de fazer. Se fosse deixando para o futuro, poderia como não ele falou, acontecer, né? Talvez não acontecesse. Então, claro, não foi uma decisão fácil. Muita gente às vezes nos pergunta como que eu ter coragem, né? Nem a gente sabe. Eu acho que é questão de enfrentar o medo, enfrentar cada situação, né? Porque as incertezas, elas acontecem, mesmo que a gente tivesse permanecido, né? Estamos numa época de incerteza. No emprego, né? A gente não sabe hoje, com uma situação de pandemia, se a gente ia continuar empregado, o que ia acontecer. Então, acho que o imprevisto, ele aparece para todo mundo, né? Sim. E aí, vocês, quando foi a primeira noite que vocês dormiram no Sandero? Foi a terceira noite. Na terceira noite da viagem. Foi a primeira noite no Uruguai. Nessa primeira viagem de férias? Não, nessa viagem... Nessa de férias a gente não teve coragem. Vocês não não fizeram nenhum teste aqui, foi... A primeira noite no carro foi no meio da viagem. Porque
A gente chegou a cogitar fazer alguma adaptação no carro antes de sair, mas a gente tinha aquela incerteza de será que vamos mesmo dormir no carro? Será que não é muito quente, muito frio? É medo, né? A gente acabou não fazendo adaptação nenhuma. E aí, a nossa ideia era quando conseguisse procurar alguma hospedagem por Couchsurfing, né? Que as pessoas recebem outros viajantes, né? E aí, então, a gente saiu para viajar dia 18 de fevereiro do ano passado. E a nossa primeira parada foi em Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. E a gente tinha por Couchsurfing onde ficar. Então, eu já vou aproveitar para falar um pouquinho do Couchsurfing. Que em tradução literal é surfando no sofá, né? Uhum. Então, é uma plataforma que hoje tem aplicativo, que são pessoas que residem nos lugares e oferecem a sua casa, o seu sofá ou algo que dispõe para hospedar viajantes. Uhum. Isso é muito interessante divulgar, né? Porque ajuda muitas pessoas, né? A gente deve ter se hospedado, acho que umas 70, 80 noites por Couchsurfing. Couchsurfing. Muito interessante. É uma forma que quem participa dessa comunidade, né, se chama de comunidade. O intuito não é se hospedar de graça. O intuito é compartilhar experiências, né? Então, mais do que quem quer só procurar um lugarzinho gratuito para dormir, não é o foco, né? É um intercâmbio, né? É uma troca. E quem recebe, de certa forma, sempre são pessoas que gostam de viajar, que estão viajando de certa forma porque através das pessoas que... Porque para quem não é desse meio, dessa comunidade, enfim, tem essa mentalidade, pode soar estranho também. Tu vai receber um desconhecido na tua casa, tu vai se hospedar ou compartilhar a casa de outra pessoa. Mas não, é muito seguro, né? Sim, porque é um aplicativo que tem as referências, né? Assim como várias outras plataformas. Porque depois que se hospeda, então tu deixa um Deixa comentário uma a respeito do anfitrião. E a gente, como hóspedes, também recebe, né? Então, um feedback. Isso, então se a gente, sei lá, roubar alguma coisa da casa da pessoa, vai estar escrito no nosso perfil. Então, provavelmente outras pessoas não vão nos aceitar porque a gente não foi bons hóspedes, né? Então tem essas referências, então isso dá uma segurança, né? Claro que a gente sempre fala que foi uma das experiências maravilhosas da viagem, mas sempre tem que estar com uma mente aberta, porque tá na casa de outra pessoa, às vezes tem outros hábitos, por exemplo, a gente não gosta de cheiro de cigarro, às vezes o anfitrião vai fumar. Então, às vezes é uma questão também de procurar o perfil e deixar claro ali, né, tanto o anfitrião como o hóspede, né, quem tem alergia a gatos, por exemplo, vai numa casa onde tem um animalzinho, né, então são questões assim de estar aberto, mas assim, se tem ótimas experiências. Então, voltando à viagem, então a primeira noite no Uruguai. Isso, que a gente tinha essa hospedagem em Rio Grande, aqui por Couchsurfing, e quando a gente chegou no Uruguai, para essa primeira noite, a gente não tinha, né? A gente não sabia exatamente onde ia dormir, a gente foi dirigindo pelo litoral, foi parando em várias praias menores, até que a noite estava chegando, a gente estava ficando sem opções, a gente parou em bar de valizas, parecia seguro, a gente pensava, ok, hoje não tem onde dormir, vamos dormir no carro aqui mesmo. Vai ter que ser um dia que seja hoje, então. E acabou que por 167 outras vezes isso voltou a acontecer. 167 foram 168 noites no total, né? no Sandeiro. Então, das 421 noites, 168 foram no Sandeiro. A gente, um terço. Só enfatizando, a gente não fez adaptação, a gente só baixava os bancos. Da frente mesmo, né? E deitava, ficava um pouco torto, assim, meio desconfortável. Um ônibus leito, assim, um né? ônibus leito, basicamente. Mas a gente acabou se adaptando. Não é mais confortável dos mundos. Mas era o que vocês estavam dispostos a fazer e a opção que se tinha. E a gente viajando com um carro pequeno, a gente tinha uma vantagem também que ele passava despercebido em muitas. No Peru, por exemplo, em muitas cidades pequenas, a gente parava na frente da prefeitura, ninguém imaginava que tinha duas pessoas. E dá pra relaxar no começo, depois vocês se adaptaram melhor, assim, de dormir com o barulho das pessoas passando muitas vezes? Isso não a gente não é muito, questão de barulho, a gente não é muito, não se perturba muito, assim, né? Claro, se tiver uma boate do lado. Mas aí também tem a opção de, vou trocar minha casa de lugar, né? Mas a gente não, quanto a isso, as primeiras vezes a insegurança bateu um pouco mais. A gente não, no começo da viagem, a gente se guiava também por outro aplicativo que é o iOverlander, que ele é um aplicativo, quem alimenta as informações são viajantes, então que é lugares para parar. Aqui é seguro. Postos de combustível, né? Entendi. E aí então do Uruguai vocês passaram para a Argentina?
Isso. Isso, a gente entrou na Argentina, Atravessaram o desceu Rio da até Prata, Não, a gente Não. foi por terra, foi por Frei Bentos, Porque- Gualeguaychú. porque por que motivo? Pelo custo da travessia? Pelo custo da travessia E e a gente também queria ir conhecendo, né? É, e Assim, porque a travessia por Colônia de Sacramento que a gente foi naquela viagem. A gente já conhecia. É, já Já tinha conhecia, feito, então a então gente quis foi conhecer uma outra parte. E aí começaram a descer pela Argentina. a gente Isso. desceu pela Ruta 3 até o Ushuaia. Aí do Ushuaia a gente começou a subir pela Ruta 40, ali por Bariloche, Mendoza. É, e aí foi intercalando linda Chile e essa- Argentina, É uma região né? que eu não conheço. uma É região- maravilhosa. A Patagônia acho que foi o lugar mais Foi o impressionante que a gente passou. Que a gente gosta dessa coisa mais natureza mesmo, montanha, E essa ali tem vida, muito né? disso, Sim, né? tem A gente muito teve disso. sorte de pegar a primeira nevasca em Bariloche. A gente acordou num dia E tava tudo muito branco frio. de neve. O frio até que... acho que pro padrão aqui da Serra Gaúcha, a gente chegou lá, tava finalzinho de outono, então ainda não tava aquele frio pra valer, né? A gente já chegou a dormir no carro, não medimos oficialmente, mas -5, assim, a temperatura. E o frio mais intenso que a gente pegou E na aí, viagem. roupa, saco de dormir. Roupa, saco de dormir. E a gente acordava chegou... com os vidros os vidros congelados. congelados. Aí de manhã Às tinha vezes que passava um pouco de frio, bater. sim, mas... E eu acho que as definições de perrengue também são atualizadas com vocês, porque eu acho que assim, uma noite sem tomar banho, Foram uma, 4. Seguidas. seguidas. Seguidas 4. O total foram mais de 100, Mais de 100. Mais de 100 noites. É que às vezes tu toma um banho um dia, daí fica um 100, Vai né? alternando. Então, tipo, isso eu já nem considerava mais como Não, quando o pessoal pergunta, muito perrengue, a gente responde que não, porque a gente acabou, porque isso já acabou A com gente a rotina. ressignificou, né? Ressignificou o conceito de perengue. fez parte da rotina, né? Então, E comida, como é que vocês faziam pra cozinhar? a gente tem a única adaptação que a gente fez no carro foi uma bateria extra, onde tem um inversor que de 12 volts para 220 que a gente usava para carregar equipamentos eletrônicos, e a gente tem uma panelinha elétrica de arroz. Essas de usar na cozinha de casa mesmo, né? Sim. Então a gente usava ali Quebrou muito galho. Sim, A panela para arroz, mas a gente fez sim, tudo. polenta, maçã, feijão. Eu acompanhei alguns, enfim, já aproveitando, né, tem o Instagram, né, Crônicas na Bagagem. tem 116 mil, 16 mil seguidores, então aproveito para todo mundo seguir lá, para acompanhar. Então, voltando ao roteiro, aí Patagônia, aí começaram a subir, a voltar pelo Chile ou voltar... A gente intercalou Ah, Chile e Argentina, Argentina. que tem muitas rotas ali que às vezes estão quase uma A altura gente parecida. cruzou as fronteiras, acho que 5 vezes de cada país. 5 vezes Nossa. na Argentina, 5 E vezes... cada vez carimbava o passaporte, fazia o trâmite de... Sim. Na Argentina, tranquilo. No Chile, que é um pouco mais burocrático o processo, mas... De ter que retirar alimentos do carro, que às vezes Passar por outros não scanner, podem. né? entendi. E teve que fazer algum seguro obrigatório, algum documento especial? Para alguns países exigem para veículo, né? O caso da Carta Verde no Uruguai, na Argentina. Cada país tem as suas regras. A maioria teve, acho que Equador, que não precisa, né? E Bolívia também, que não precisa de seguro. Venezuela. O resto todos têm, tipo um seguro contra terceiros, Sim, né? entendi. É tranquilo de fazer na fronteira. A gente nem sabia que precisava disso em todos, né? Muitas vezes Sim. a gente às vezes foi meio sem planejamento, assim, vamos na hora descobrindo o que precisa, e sempre todos os oficiais que nos atenderam nas aduanas sempre foram muito gentis de nos informar aonde que fazia, o que Porque a ideia não precisava. era fazer nada ilegal, ou, Sim. enfim, era de informação mesmo, né? A gente sempre teve esse cuidado, né? De entrar com todas Tudo ok. as exigências. E aí começaram então a alternar Argentina, Chile na subida e foram a Santiago. Sim. Santiago, vi que vocês ficaram um tempo maior também, A né? gente Isso. nem ia passar por Santiago, porque a gente não tinha onde ficar. Cidade Era uma grande, cidade né? grande, e acabou que a gente recebeu um convite. Depois outro, e acabamos ficando 17 dias. Tem muito brasileiro que mora em Santiago, Santiago. então a gente se sentiu em casa Casa. de novo. A gente não queria mais sair, né? E aí ficaram esses 17, começaram a subir, foram Pra até... Mendoza, A gente, depois. de Santiago, a gente foi pra Mendoza, um pouco de norte da Argentina, Atacama, de novo, né, que foi... E o Atacama? A gente foi aí que a gente começou a testar um pouco mais o nosso Conceito. conceito de perrengue e nossa autonomia para sobreviver.
Porque até então a gente estava tendo muito convite para ficar na casa das pessoas e no Atacama a gente não conseguiu. É um lugar muito turístico, uma cidade muito pequenininha e não tinha, a gente até, na época a gente não tinha tantos seguidores assim nas redes sociais. Tentamos algumas parcerias, como a gente não tinha muitos seguidores também, não rolou. Dormimos na praça. Não vamos deixar de conhecer o Atacama por causa disso, né? E o Atacama? É tudo isso? O que vocês têm a nos contar do Acho que é Atacama? um dos lugares mais um dos bonitos, lugares mais né? mágicos. Foi onde a gente pegou a temperatura mais baixa também. Menos 13 graus, né? No passeio pros geysers del Tátil. Não, a gente não dormiu lá, né? A gente dormiu na praça, que tava frio também, mas acho que menos 5. Mas lá É mais alto, né? É mais alto, sim. E outra coisa que vocês me desmistificaram também é a questão que se associa muito ao Atacama fazer os passeios com as agências. Mas vocês fizeram todos de carro, né? Isso. Mostrando que é possível, né? Sim, existem alguns lugares, a estrada realmente ela não tá em excelentes condições, mas indo devagar, respeitando a velocidade, até porque tem lugares que tem altitude, então tem que respeitar também o ritmo do... algumas pessoas sofrem mais, né, com os efeitos da altitude do que outras, então é mais respeitando o próprio ritmo, mas a gente conseguiu fazer, acho que praticamente todos os passeios. Todos os principais, né? Teve alguns lugares ao longo da viagem que a gente não conseguiu chegar com o carro, mas no Atacama foi um que a gente conseguiu fazer tudo por conta. Mesmo com um carro pequeno, sem 4x4, deu pra chegar em todos os lugares. E a subida ao vulcão? Onde é que foi? Como é que foi? O Pucón foi antes de Santiago. A gente queria fazer essa subida, mas não sabia se ia fazer, é um passeio caro. E aí foi uma das coincidências que quem nos recebeu por Couchsurfing era guia. As coisas às vezes tem que dar certo, né? E aí ele levou a gente pra subir, a gente acabou pagando daí só o aluguel dos equipamentos, porque precisa ter roupas especiais, né? Então a gente conseguiu fazer. E a experiência foi fantástica. Foram 5 horas pra subir. A gente na noite anterior, coração batia mais forte, teve dor de barriga, a gente sofreu muito de ansiedade, mas acabou que deu tudo certo. Foram 5 horas pra subir e 2 pra descer. Que é o interessante da vida, né? Essa ansiedade, essa adrenalina, né? Acho que é muito mais, até o guia falava pra nós, é mais uma questão mental do que física, né? Sim. Claro que o corpo sofre, mas não ceder àquela pressão de saber, não, mais um passo de cada vez, mais um pouquinho. E pra gente foi muito difícil porque a gente tava em 4 pessoas apenas, tinha o guia, nós dois e mais uma outra menina de Barcelona, Espanha, né, de Barcelona. Ela também estava hospedada por Couchsurfing. Então se um de nós dois desistisse, todo mundo. E a menina era muito mais preparada. Ela trabalhava. Você tinha essa responsabilidade também, né? Então, psicologicamente foi um desafio muito grande pra gente. Mas o guia até... Eu sofro um pouco mais em subida. Minha resistência pra subida não é tão boa assim. E o guia respeitava o meu ritmo, então assim, vai na frente, vamos seguir o teu ritmo. Então a gente conseguiu, né, devagarzinho. E aí, e outros países, então, que vocês foram? Do Atacama a gente foi pra Bolívia, né? Pro Uyuni, Pro né? Salar do Uyuni, aí explorou um pouquinho da Bolívia, depois foi pro Peru. E Peru? O Peru a Foi gente... uma Machu Picchu? Sim, não dá pra ir ao Peru e não ir pra Machu Picchu. Eu sempre digo que, assim, eu já fui em muitos lugares do mundo e Machu Picchu é um lugar que eu gostaria de desver, de desconhecer pra ter a experiência de conhecer de novo, porque pra mim é um lugar único. É indescritível, né? Não tem como... Não sei se é altitude ou se é alguma coisa mística, enfim, mas é uma experiência muito boa estar lá, né? Pra vocês também foi assim? Sim, o Peru a gente acabou... O Peru, acho que dos países que a gente foi é o que tem uma estrutura muito boa, assim, de material informativo turístico, assim, nos centros de informações turísticas eles têm mapas de todas as regiões do país. Então a gente pegou esses mapas e acabou descobrindo muitos lugares que fora do... ouvimos falar, né? Peru não é só Machu Picchu. Machu Picchu é maravilhoso, mas tem outros lugares muito incríveis também pra conhecer. Eu lembro quando eu fui, já fazem alguns anos, porque se a gente associa, vou a Cusco e vou a Machu Picchu. Não, Machu Picchu é um sítio arqueológico de muitos ao redor, né? Então... a gente acabou não indo pra esses outros sítios, né? Acabou focando mais em Machu Picchu, mas conheceu outras regiões do país. Tem ali o Parque Huascarán, onde tem glaciares, tem um arzinho de Patagônia, assim, aquelas lagunas turquesas. As Torres del Paine, né? Muito bonito mesmo. A gente foi pra selva. Torres del Paine vocês foram? Sim, no Chile, no sul do Chile. Uhum. E lindo também. Lindo. Também é um lugar que tá na lista, né? Esse, acho que a Patagônia como um todo, né? Esse também não pode faltar.
E outro país que vocês foram, e enfim, que também não é comum das pessoas ir, não é fácil, né? Que é a Venezuela. Vocês entraram de carro na Venezuela, contrariando todas as indicações para não ir, né? E foi uma experiência, nos contem como é que foi. A gente sempre, desde que saiu de casa, pensava em ir. Sempre que a gente falava, todo mundo dizia que não dá, é impossível, é perigoso. E a gente quase desistiu, porque todo mundo que a gente pergunta... Em todos os países a gente encontrou venezuelanos que saíram de lá, foram buscar outras oportunidades de trabalhar, e muita gente dizia, é complicado. Ninguém nos encorajava, né? A gente estava quase desistindo, a gente já estava no norte da Colômbia, e a ideia então era voltar, teria que voltar até o Peru para poder entrar no Brasil pelo Acre. E a gente encontrou uns viajantes numa dessas outras coincidências, a gente estava dormindo numa rua residencial, e dormimos lá uma noite. Na segunda noite que a gente foi dormir, um guarda nos expulsou. Disse que não dava pra dormir lá. A gente ficou muito chateado. Mas Foi a primeira vez que aconteceu. Foi a primeira vez que aconteceu. A gente acabou parando numa outra rua, num outro bairro, e lá tinha viajantes que nos disseram, eu tenho um amigo As coisas que é pra acontecer, né? Tem um amigo que está na Venezuela. E aí nos botou em contato e ele nos explicou. Se não tivéssemos sido expulsos daquela rua, não teríamos ido pra Venezuela, porque não teríamos conhecido esses viajantes. Pra ver como às vezes as coisas erradas vêm por algum motivo, né? Então, pra ensinar essas coisas, né? E aí vocês encontraram esses viajantes. Isso, nos passou o contato e aí a gente trocou mensagem porque ele estava na Venezuela naquele momento. A Venezuela, a fronteira com a Colômbia por terra, está fechada oficialmente. Para veículos, né? Para pessoas, está funcionando. Precisa de uma autorização especial turística, né? Então a gente foi em busca dessa autorização, tem que cruzar a fronteira, então tem que dar a saída da Colômbia, entrada na Venezuela, é um processo burocrático, sem o carro. Então foi um processo, a gente demorou 5 dias porque a gente chegou lá no final de semana, a gente não se deu conta dos dias da semana, que ia estar fechado, né, a aduana lá onde a gente precisava fazer o trâmite. Então teve que ter um pouquinho de paciência nisso, mas a experiência na Venezuela foi incrível, assim, esse viajante nos passou contatos de pessoas que podiam nos acolher, e acho que foi um dos países que a gente mais foi bem acolhido. Foi o país que a gente mais assim. bem foi acolhido. Tirando o Brasil, assim, ao lado do Brasil, né? Eu lembro que teve um dia que a gente foi em Maracaibo, a gente saiu de manhã para tomar um café, aí a gente parou numa lancheria, pediu um café, pediu uma empada, né? E aí pediu se tinha café. Aí ela falou, não, café eu tenho só pra mim, eu não faço pra vender. A gente, ok, tudo bem. Daí a gente sentou ali na frente da calçada pra comer a empada e ela veio com o café. E aí a gente pensou, ela vai... Um país com uma grave crise financeira, vai nos cobrar. Vai nos cobrar, A gente ainda tinha perguntado se ela aceitava dólar, né? Sim. Ela não aceitava, mas a gente tinha moeda local. E ela podia ter cobrado $1 por um cafezinho, né? Sim, pra eles é muito, né? E não, ela deu pra gente. Deu. E aquilo nos tocou, assim, de uma forma... E voltou a acontecer, gestos como esse voltaram a acontecer ao longo dos 16 dias, né, que ficamos na Venezuela. A gente nunca nos pagaram tanto hotel, por exemplo, para que tivéssemos uma boa estadia. Interessante, né? A gente não faz ideia, né, de que seja assim, né? E aí, então, da Venezuela, vocês foram pra Roraima. Pra Roraima, que foi onde vocês subiram o Monte Roraima. Isso, a gente voltamos pra Venezuela, né? Porque as subidas... Isso, a subida se dá pela Venezuela. O monte ele tá na tríplice fronteira, né, entre Venezuela, Brasil e Guiana, mas a subida, a parte onde tem acesso caminhando é pela Venezuela. E como é que foi essa experiência de fazer uma trilha de 7 dias, de subir o Monte Roraima, de passar o Réveillon lá? Nos contem. Acho que foi junto com o vulcão... Dos ápices da viagem. A gente levou 3 dias para subir. 3 dias para subir. E aí ficamos 2 dias completos lá em cima. Incluindo o Ano Novo. E depois 2 dias para descer. E nos 7 dias de caminhada, a partir do segundo dia eu comecei a sentir uma dor muito forte na sola do pé. Então para mim foi um desafio de superação, assim, também, porque a gente não estava preparado. Sim. Fazia muito tempo que a gente não fazia nenhuma trilha. Naquela proporção nunca a gente fez algo assim, né? Então, mas passar o Réveillon lá em cima, sem ouvir fogos, só nós com os nossos É um lugar mágico, assim, também. Acho que dos lugares, não é tão difundido assim, né, entre os viajantes, mas acho que foi um dos lugares mágicos. Eu, particularmente, antes de ver vocês, eu não sabia, enfim, sabia da existência do Monte Roraima e tal, mas eu não sabia que era toda essa trilha, 3 dias de trilha para chegar no topo, né? Foi, eu acho que uma das experiências. E aí vocês entraram pro Brasil e começaram a fazer a região norte. Isso.
Aí a gente acabou que foi na época de chuva, a gente não programou, foi o que casou com o roteiro, então muitas estradas ficam intransitáveis, a gente teve que fazer muitas travessias de barco, botar o carro no barco e navegar o Amazonas. E aí vocês estavam, quando surgiu o início da pandemia em São Luís? São Luís A gente estava nos Lençóis Maranhenses, a gente estava em Barreirinhas. A gente conseguiu fazer o passeio, a gente fez uns 3 passeios ali no parque, né, dos Lençóis. O último passeio que a gente fez foi no último dia que o parque ficou aberto, depois ele ia fechar por conta da pandemia, né? E aí vocês prematuramente e temporariamente também encerraram aventuras. Daí do Maranhão a gente pensou, vamos até Recife, que a Karina tem uma irmã que mora lá, né? Então nós podíamos ficar lá por mais tempo, né? mais tranquilos. A nossa ideia era esperar em Recife as coisas passarem para poder Previa-se no começo que seria mais rápido. Mais rápido, daí quando a gente ficou lá 2 semanas e viu que não mudava, começaram a fechar a praia lá em Recife, então acho que não vai mudar, e a gente pensou, vamos ficar aqui perto dos nossos pais. E hoje, olhando para trás, foi a melhor alternativa, né? Senão, a gente já tava parado, né? Então, pelo menos aqui a gente tá perto da família, mata a saudade um pouquinho. E hoje, o que ficou disso tudo, assim? Qual é o maior aprendizado de todas essas aventuras, de todas essas experiências, de tudo que vocês viveram? Porque eu fico pensando, nossa, o que eu fiz em 421 dias e o que vocês fizeram em 421 dias? Então, como a vida é muito diferente, né? Eu acho que a gente tá absorvendo aos poucos, assim, porque a gente passou por tanta coisa, né? Mas eu lembro que antes da viagem, dias antes, a gente olhava pro carro e pensava, nossa, um carro tão pequeno a gente vai conseguir viver por 2 anos viajando com tão pouca coisa. E aí, meses depois, já na estrada, a gente olhava para trás, pro nosso apartamento e pensava, nossa, como a gente tinha tanta coisa antes, supérflua, né, e não precisava. Teve algum momento da viagem que vocês pensaram assim, o que eu tô fazendo aqui? Vários. Acho que principalmente antes da gente se adaptar, assim, bem, né, na Carretera Austral, por exemplo, é uma região linda também, mas ela é muito... por ser afastada, ela não tem aquela infraestrutura, né? Então, por exemplo, os postos de combustível não têm chuveiros, como costuma ocorrer. Nem banheiro, tem que pagar pelo banheiro. Então, nesses momentos, a gente teve que se reinventar. Foi quando a gente ficou 4 dias seguidos sem tomar banho. A gente pediu pra tomar banho numa casa de caridade. A gente tomou banho numa casa de caridade, porque não tinha onde tomar. E o ser humano, na sua maioria, tem essa essência de ajudar? O que vocês perceberam? Tem. Acho que os Bolsa Maioria também é um dos grandes legados. Né? A gente teve alguns episódios ruins, que foi o roubo do celular em Quito, no Equador, do transporte público. A gente teve o furto de um pneu também, no Peru. Mas a gente costuma dizer que a gente já nem lembra disso, porque foram nada todos diferente tantos... do que às vezes acontece um dia a dia aqui, né? Pode acontecer em qualquer lugar, né? Não foi porque a gente estava viajando que isso aconteceu. Poderia ter acontecido aqui. Eu acho que no final das contas a gente conseguiu se manter por tanto tempo assim viajando, porque teve pessoas no meio do caminho que nos ajudaram. Quando a gente precisou de um banho, as pessoas abriram as portas das suas casas para... Às vezes isso foi mais que um banho, foi um incentivo para continuar, Exatamente, a questão simbólica, né, do gesto. E agora, então, que estão temporariamente, né, parados, mas quais são os planos agora para o futuro? A gente está tentando ser produtivos de alguma forma, né, nessa parada forçada, para escrever um livro dos 421 dias e planejar a retomada da expedição. Como faltou, a gente conheceu o Sol Norte praticamente. Vão retomar pelo Brasil. A gente quer conhecer todos os estados, né? Então assim que a gente acabar o livro e passar a pandemia, a gente quer voltar para o estrada. Para terminar, ou não, a vida é uma viagem que não termina, né? Mas a gente tem esse desejo de conhecer todos os estados, né? Agradeço um monte vocês terem vindo aqui. Foi um prazer conhecer um pouco da história de vocês. Enfim, são tantas histórias que teria que ficar horas e horas. Mas já deu para ter uma ideia. E assim, convido a todos para seguir Crônicas na Bagagem no Instagram, que é muito bom viver essa aventura junto com eles. Muito obrigada. Obrigado. A gente agradece.